Então, toda vez que uma indústria está passando por um processo de desmaterialização, especialmente uma indústria grande, é aí que estão as grandes oportunidades de negócio, né? Hoje, mais da metade dos CEOs das empresas que a gente investiu são programadores. São pessoas que fazem outras coisas, mas programam, né? Tem 3 vezes mais PhDs do que MBAs no nosso portfólio. Qual a coisa mais gentil que alguém fez por você? Eu acho que a coisa mais gentil que alguém pode fazer por outra é dar confiança. Antes de avançar para o episódio, 2 recados rápidos, tá? O primeiro é, mais de 60% das pessoas que estão ouvindo esse podcast não seguem Uma Hora no Spotify ou no YouTube. Então, se você considera meu conteúdo valioso, já faça isso agora. E se estiver no YouTube, deixe um joinha também. O segundo ponto é, aumentar as despesas é fácil e reduzir é difícil. E você, empreendedor, tem à sua disposição hoje. E uma dessas ferramentas é OnFly, que ajuda você a controlar um dos gastos mais representativos em qualquer empresa, que é o de viagens corporativas. A OnFly utiliza a tecnologia para reduzir ao máximo os custos. Então, se você tiver interesse em saber mais e quiser controlar os custos da sua empresa, entre em onfly.com.br ou acesse o link na descrição. Manza, felizão de estar com você aqui por algumas razões. Primeiro, você é um dos principais investidores do nosso mercado aqui na América Latina, alguém que está inserido no ecossistema há muitos e muitos anos. Segundo, você sempre foi um grande apoiador do podcast e da newsletter, então você sempre me apoiou, sempre deu força, sempre mandou feedbacks. E terceiro, eu considero você um mentor para mim. Então, felizão de você estar aqui hoje. Bom, valeu. Eu não estava esperando essa introdução. Fico feliz aí que, de alguma maneira, te estimulo, né? Te dou confiança. Então, animal. E eu acho que a gente vai percorrer muitos caminhos no papo de hoje. Então, a gente vai falar de VC, vai falar de tech, vai falar de investimento, vai falar de startups. Mas vamos começar com o básico. Por que a Big Bets se chama Big Bets? Cara, essa é uma pergunta boa. Eu sempre faço essas perguntas para os empreendedores que eu conheço, porque eu acho que quando você coloca nome numa coisa, tem uma intenção muito forte, né? Você, de alguma maneira, o nome, na maioria das vezes, ele significa alguma coisa para a pessoa, ele materializa a visão que a pessoa tem para o negócio que ela está querendo construir. Então, eu acho que o nome carrega muito significado, eu gosto de perguntar, e, curiosamente, pouca gente pergunta para a gente o porquê do nosso nome ser Big Bets. A história tem a ver com um empreendedor israelense chamado Shai Agassi. Ele é fundador de uma empresa chamada Better Place. Esse cara queria criar um ecossistema de carros elétricos no final dos anos 2000. Tem um TED dele de 2009, ele contando essa história, o plano dele, o que ia acontecer. Ele é o primeiro empreendedor que aparece naquele livro Startup Nation, que conta a história de Israel. Ele é o livro que os caras colocam no prefácio para materializar o espírito empreendedor, ousado e audacioso do empreendedor israelense. E, curiosamente, eu conheci esse cara além do livro, comecei a procurar sobre ele porque eu achei muito interessante a história, vi o TED e, em seguida, vi uma matéria da Fast Company que chama Broken Place, que conta como é que ele conseguiu, mesmo tendo captado $1 bilhão, quebrar essa empresa. Qual era o ano disso daí? A matéria é de 2014, eu acho que eu vi em 2015, 14, eu não lembro agora, mas foi mais ou menos nessa época. Foi aí que eu conheci esse cara, essa história. E eu fiquei fascinado, eu achei incrível, né? Tanto a audácia do plano, como eu fiquei curioso para saber como é que ele tinha conseguido quebrar a empresa com tanto recurso. E ele, assim, o livro do Startup Nation conta, ele foi apadrinhado pelo Shimon Peres, ele conseguiu fazer um negócio com a Renault Nissan lá, daquele brasileiro, do Carlos Ghosn, que, enfim, depois ficou famoso por outros motivos. Então é uma história muito fascinante. E em 2017, eu estava na Endeavor ainda, a gente fez uma viagem para Israel para levar os empreendedores brasileiros para conhecer o ecossistema de lá, empreendedores, fundos, enfim. E eu estava com ele na cabeça, enfim, enchi o saco da galera que estava organizando a viagem junto com a gente para a gente conseguir uma agenda com ele, a gente conseguiu. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para ele quando a gente começou lá a sessão com ele foi falando sobre falha, que é uma coisa que é um pouco tabu ainda no Brasil, já foi mais, mas assim, de você falhar e tudo mais. No Brasil, você meio que tem uma pena de morte de quebrar uma empresa, assim, é um processo super difícil. E eu perguntei para ele como é que ele se sentia tendo falhado, o que ele podia falar para os brasileiros que estavam ali na sala. E foi muito interessante porque ele falou, olha, eu não tenho obrigação nenhuma de dar certo. Assim, ele se colocou num lugar ele falou uma coisa no sentido assim, olha, um cara como eu, que tem a capacidade de mover recursos, mover pessoas,
Eu não tenho obrigação nenhuma de dar certo. O que eu tenho obrigação é de viver on big bets. Eu tenho a obrigação que todos os meus projetos eles sejam muito audaciosos e que se um dia algum deles de fato der certo, seja muito impactante, muito... E ele usou essa expressão sobre o que ele achava que era o dever dele. E eu fiquei fascinado por a expressão do viver on big bets. Fiquei com aquilo na cabeça. No dia seguinte eu acordei, no hotel, abri o computador e comprei o domínio, o bigbets.com.br. Eu sabia que eu ia montar um fundo em algum momento. E na minha cabeça eu falei, putz, faz muito sentido que o perfil de empreendedores que a gente invista signifiquem isso. Eu quero criar uma comunidade de pessoas vivendo um Big Bets e financiar as jornadas delas. Então daí que vem a origem. Então quem for no Ruiz, lá no registro.br e for ver, vai ver que é de setembro de 2017 a compra do domínio. E foi esse dia, num hotel em Tel Aviv, acordei e comprei. O fundo foi acontecer quase 2 anos depois, né? A gente começou a trabalhar junto, eu e o Alexandre, no mês de 2018, mas a gente levantou o fundo mesmo no final de 2019. Está completando 5 anos de fundo agora em dezembro. Então... E um ponto super curioso do início da história do Big Bets é que ele não nasceu com um capital âncora massivo ou porque algum de vocês tem uma grana gigante de família e uma família ancorou o fundo. Mas nasceu criando uma comunidade de founders, ou tentando de alguma forma levar conhecimento, ajudando eles a criarem negócios, certo? Exatamente isso. Assim, eu vim da Endeavor, eu passei 8 anos lá. O Alexandre, meu sócio, ele veio de Private Equity. Trabalhou os mesmos 8 anos, a maior parte do tempo na Advent. Então, no começo, o que tinha? Um cara que entendia de investimento líquido, um outro cara que entendia alguma coisa de empreendedores, os dois querendo montar um fundo, juntar as experiências e montar um fundo de Venture Capital. Mas a gente não tinha nem dinheiro, nem track record, né? A gente eram 2 caras querendo montar o seu próprio negócio, enfim, com uma coisa que gostavam e queriam fazer pro resto da vida. E é isso que você falou. Tipicamente, você pega a maioria dos fundos no Brasil, os melhores fundos do Brasil, você tem 2 origens, né? Ou você tem um empreendedor bem-sucedido, que monta um fundo depois, se alavancando em cima da rede, track record, né? Experiência que essa pessoa construiu, ou então alguém que vem com uma família com muito dinheiro, que tem muito acesso, né, oportunidades e também tem mais apetite a risco, tem mais dinheiro e que geralmente começa fazendo investimento anjo, isso vira uma prática um pouco mais organizada, daqui a pouco começa a aparecer capital de terceiros e vira um fundo. Tipicamente são essas 2 origens que embocam, e você pega a história dos principais fundos do Brasil, geralmente está aí. A gente não era nenhum nem outro, né? A gente não vinha nem de uma família, né, super, super rica para conseguir começar com capital próprio e nem tinha track record ou capital que a gente ganhou empreendendo. Então, o jeito foi como bootstrap, assim, o fundo, né? Então, a gente começou se convidando a trabalhar de graça com empreendedores que estavam começando as suas empresas ali naquele momento, meio de 2018. A gente criou uma dinâmica, uma comunidade desses empreendedores. Então, a gente fazia encontros mensais, uma vez por mês, um final de semana inteiro, se reunia, e aí chamava convidados externos, empreendedores, investidores, fazia dinâmicas entre esses empreendedores para eles trocarem, aprenderem uns com os outros. E a gente começou a oferecer para esses empreendedores um contrato de opção de investimento. Então, era um contrato que a gente ajudava essa turma de graça, com o nosso conhecimento, com a nossa rede, montando essa comunidade. Em contrapartida, eles se comprometiam a permitir que a gente investisse até 1/3 de uma primeira rodada institucional, nos mesmos termos que o investidor líder, né, sem nenhuma vantagem para a gente, um espaço garantido. A gente assinou algumas dezenas de opções de investimento ali entre o meio de 2018 e meio de 2019. E quando as primeiras empresas começaram a captar, que foi Lemon, Conta Simples, depois veio Festa Lab, depois veio Conta Simples, Croct. Quando essas primeiras empresas começaram a captar dinheiro, foi quando a gente captou o nosso fundo também. E aí estamos investindo desde então, desde o final de 2019, a gente considera dezembro de 2019 o começo oficial do fundo, né? Então, faz 5 anos agora de período de investimento desse fundo. 5 anos que são dos 5 anos mais voláteis, talvez, para uma carreira de investidor, porque a gente viveu todo o crescimento da indústria de VC. Do outro lado, a gente teve uma pandemia no meio,
Depois a gente teve um momento de mercado pós-pandemia que a gente vem um mercado mais ressacado, por assim dizer. E aí eu te perguntando, após 5 anos de experiência, o que mais te surpreendeu como investidor, assim, olhando os 5 anos daqui, olhando uma carreira de 5 anos, o que para você parecia mais fácil quando você olhava o que os investidores faziam e na verdade era mais difícil, e o que é mais difícil e você pensava que era mais fácil? É curioso, assim, eu acho que você tem essa crença, e é de certa forma uma verdade, que fundos estabelecidos eles têm uma vantagem de marca, de rede, como se fosse uma barreira muito grande, né? Tem essas teses, né, que os fundos de venture capital bem-sucedidos eles ficam cada vez mais bem-sucedidos e, né, é muito difícil um novo entrante começar. Eu acho que o que a gente descobriu é que, assim, óbvio que tem barreiras e que é um ciclo, né? A gente está há 5 anos fazendo isso, provavelmente a gente vai levar mais 5, 7 anos para que as primeiras empresas bem-sucedidas do nosso portfólio apareçam e isso, né, comece a construir nossa marca e nossa reputação como investidores, né? Então é um ciclo muito longo, mas a verdade é que tem muita oportunidade para começar se você está disposto a aguentar o processo, né? A paciência de aguentar um ciclo muito longo e começar trabalhando com empreendedores e a partir daí puxando o fio, sabe? Então acho que talvez a minha maior surpresa é como é possível, sabe? Eu acho que a gente hoje está muito mais avançado do que eu imaginei que a gente já está, sabe, 5 anos atrás. Assim, eu não esperava, eu nem sabia o que esperar. Assim. Acho que a gente evoluiu num ritmo que a gente não imaginava. Eu acho que para todo mundo ficou muito claro como a gente estava num momento de mercado que as coisas pareciam mais fáceis do que elas são. A verdade é que é muito, muito difícil construir uma empresa bem-sucedida, que vai valer alguns bilhões num horizonte curto de tempo. É muito raro isso acontecer, é muito difícil, exige uma energia enorme, momentos de sorte ali que são determinantes. E eu acho que esse é um negócio que parecia mais fácil no momento que o mercado estava mais acelerado e tinha mais capital dando crédito para as histórias antes delas acontecerem, e agora está num momento que é o contrário, né? Você tem que fazer muito para ter o prêmio depois. Então, eu acho que esse é o lado assim, que a gente não esperava. Eu brinco, né? Os nossos investidores no começo falavam, vocês têm noção do quão longo prazo é? E a gente falava, putz, temos. E a verdade é que, assim, é muito mais longo prazo do que a gente imaginava. Assim, a coisa realmente leva muitos anos até você se estruturar, sabe? E ser uma firma, sabe, sólida. E acho que a gente está no meio desse processo, acho que melhor do que a gente imaginava, mas assim, tem chão, sabe, pela frente. E Manza, tudo que eu falar aqui é uma leitura minha, Lucas Abreu falando, tá? Mas vocês começaram um período de investimento no final de 2019, como você mencionou, e o que a gente viu muito acontecendo no mundo inteiro foram performances que ainda é difícil de avaliar, mas talvez abaixo do mercado de venture capital nos últimos anos, porque os valuations estavam mais inflados e tudo mais. Mas olhando a performance, olhando o portfólio de vocês, é muito surpreendente que vocês fizeram muitos investimentos que estão se provando sólidos. E eu me arrisco a dizer que vocês vão ter um dos melhores fundos do Vintage, sem dúvida nenhuma. O que você acha que vocês fizeram que deu muito certo nesse período? Eu acho que talvez uma das melhores coisas que a gente fez foi ter parado para ouvir pessoas muito experientes do mundo de investimentos, especialmente em ilíquidos, que tinham passado por ciclos e que traziam uma sabedoria muito grande para a gente. E acho que o maior conselho que a gente recebeu, e talvez vou simbolizar numa pessoa que é o Fersen da GP, e que foi muito, muito importante para a gente, e tiveram outras, né? Mas ele foi sem dúvida uma das pessoas mais importantes da nossa jornada até aqui. Foi de alongar, usar os 5 anos de período de investimento. Os fundos tipicamente investem os seus vintages em 2, 3 anos, a gente usou os 5 anos. E em 5 anos muita coisa acontece, né? Então, assim, aconteceu tudo. Aconteceu a pandemia saiu, né? O mercado aqueceu, o mercado desaqueceu, tá voltando de volta. ChatGPT, AI, apareceu. saiu. Então, assim, quando você alonga o ciclo, você
investe em muitas oportunidades diferentes, as temáticas vão mudando, você vai se expondo a um leque maior de teses e enfim, hipóteses, né, de como construir uma grande empresa, onde são os espaços, ideias, tecnologias, etc. E eu acho que você normaliza essas questões de ciclo, né? Então a gente começou investindo com valuations, né, num patamar, esse negócio quadruplicou e já voltou, sabe, alguma coisa. Então o preço médio de entrada nas empresas ele é muito parecido, assim. Então acho que talvez essa tenha sido a melhor coisa que a gente fez, foi ter feito 33 investimentos até aqui ao longo de quase 5 anos, né? E não concentrado em 2 anos, como é que muita gente estava fazendo no auge do ciclo, né? E aí você tem uma concentração muito grande em temática e em preços que geram isso, né? Distorções que é muito difícil você conseguir retornar esse fundo, né? Dependendo enfim, do que tipo de investimento você fez e o preço médio, né? Um pouco interessante. Portfólio. E o sucesso também ele é uma derivada da estratégia, né? De como vocês conseguiram ter uma estratégia que, de certa forma, é única no mercado, na minha visão. E eu queria que você compartilhasse um pouco. Se eu fosse um empreendedor levantando capital para o Sunday Drops e perguntasse por que o Big Bets deveria ser meu investidor? Cara, eu acho que assim, acho que é legal comentar alguns aspectos, né? A nossa tese, o nosso posicionamento é virar sócio cedo de empresas intensivas em software, ou, né, empreendedores que estão construindo empresas intensivas em software. E a gente faz isso não só no Brasil, mas também fora dele. Então tem 4 conceitos aqui que são os pilares da tese do posicionamento. E acho que o mais importante é essa questão de ser intensivo em software, né? A nossa leitura é que Venture Capital e sempre foi uma classe de ativo que gera retornos proporcionais por se alavancar na capacidade do software, né, e se alavancar na ideia dos custos marginais tendendo a zero, que o software talvez seja a melhor coisa que consiga entregar isso, né? Isso vem desde a origem da indústria de Venture Capital. Então, quando a galera começou a investir em os times lá que faziam semicondutores, aquela história toda, então custava caro reunir um time de engenheiros que sabia transformar areia em chip, custava caro montar a máquina que imprimia areia e transformava em chip, mas depois que você fazia esse setup, o custo marginal era praticamente zero, porque a areia era a matéria-prima. E criava um valor muito grande, né? Enfim. E isso só se acentuou ao longo do tempo com software, com internet, nuvem, mobile, agora com AI. Então, essa é uma tendência que está se reforçando. Então, a gente não investe em nada que seja tech-enable. Não investe em nada que tenha um componente físico como produto central, né? Que a tecnologia ela serve para facilitar a aquisição de um produto físico. Então, a gente não investe em PropTech, logística, e-commerce, native brands, nada que o produto físico é o final, porque essas coisas elas não carregam consigo custos marginais tendendo a zero, né, de produção, de distribuição. Então, acho que essa é a primeira coisa. E a crença que a gente tem, também por observação, é que as melhores oportunidades surgem quando indústrias estão se desmaterializando. Quando alguma indústria é alavancada num processo físico e surge uma nova tecnologia que permite que isso seja feito de um jeito digital. Talvez uma forma fácil de tangibilizar e que todo mundo vai conseguir visualizar é a história do Nubank e de todos os Challenger Banks que surgiram, um em cada geografia ou vários em cada geografia nos últimos 10 anos, que geraram, sei lá, mais de $500 bilhão, talvez mais do que isso de market cap hoje. Mas é isso, os bancos, 10 anos atrás, faziam propaganda na TV falando que eles tinham uma agência em cada cidade do Brasil, tinha uma agência em cada esquina, e de repente, com o smartphone, isso virou uma agência no bolso de cada um. Isso mudou radicalmente o custo de você operar um banco e a forma de distribuir produto financeiro. E é muito difícil para alguém que está alavancado numa competência analógica, física, né, de montar agência, ter distribuição física, dinheiro movimentando de um lado para o outro, os gerentes, as pessoas ali dentro no banco, para uma lógica digital. Então, toda vez que uma indústria está passando por um processo de desmaterialização, especialmente uma indústria grande, é aí que estão as grandes oportunidades de negócio, né? De surgir alguém novo que vem de um paradigma totalmente diferente e que se aproveita do tempo que esse incumbente vai demorar para se adaptar. Então, acho que essa é a coisa mais importante
da nossa tese, né? A ideia de emparcerar, né, de ser sócio do empreendedor é muito importante também porque a gente acha que é muito diferente você achar que você é investidor ou que você é sócio. Se você acha que você é investidor, o seu papel é dar dinheiro para o empreendedor e sentar e esperar o resultado acontecer. Se você acha que você é sócio, o seu papel é fazer aquela empresa dar certo. Então, o jeito que você se enxerga muda a sua postura. A gente se enxerga como sócio. Então, a gente tem uma atitude muito mais presente, próxima, proativa, fazendo o que dá para fazer sendo um sócio externo, que é ou trazer recurso para aquela pessoa, para aquele empreendedor, empreendedora, clientes, outros investidores, talentos, enfim, você ajudar aquela empresa a aumentar a chance dela dar certo trazendo recurso, ou então ajudando o empreendedor a pensar. O empreendedor fica muito focado no dia a dia dele, na indústria dele, na empresa, e ele às vezes perde uma perspectiva externa, seja de tecnologia, seja de mercado. Então, a gente que olha muito mais coisa, mas em menos profundidade, consegue complementar as visões com o empreendedor que está olhando pouca coisa, mas muito profundo. E aí, quanto mais você tem contexto daquela empresa, mais você consegue sugerir, participar. Cedo, a gente faz pre-seed, seed, então a gente investe, sei lá, 2, 3 pessoas, uma ideia, às vezes nem um PowerPoint, entra muito cedo na jornada. Enfim, tipicamente esse é o momento. E a gente decidiu criar uma estratégia que a gente investe 80% do capital no Brasil, 20% fora. A ideia de investir fora é países grandes, enfim, ricos, Estados Unidos, Europa, enfim, a se expor a perfis de negócio de pessoas que tipicamente você não tem aqui, né? Seja por uma mentalidade mais global de fazer negócios que já nascem pensando no mundo todo, seja temáticas que você não tem indústria ou competência aqui no Brasil. Então, sei lá, projetos open source que saem DevTools e que tem uma cabeça, sabe, global. Raramente você vê isso no Brasil. Ou projetos na indústria farmacêutica, que é empresas de software para a indústria farmacêutica, também é uma área que a gente acabou investindo, fez investimentos muito legais fora. SaaS globais, né? Então, acho que... Então, de maneira geral, é isso. E aí, o que a gente tenta comunicar para o empreendedor primeiro, se é a tribo dele ou não. E eu acho que isso é muito natural para quem se sente pertencendo a esse tipo de cabeça, de mentalidade. Então, a gente procura pessoas com um pensamento parecido, que querem viver um Big Bets, que querem fazer empresas intensivas em software, que querem construir negócios, têm ambições maiores do que só ficar no Brasil, né? Fazer coisas globais e tudo mais. E eu acho que a gente tem uma certa vantagem, assim, de ser um fundo pequeno em termos de pessoas. Eu, o Alexandre, mais 2 pessoas, né? O Bruno e a Priscila. É um time muito pequeno, muito enxuto. Isso implica que, na grande maioria das reuniões, estou eu e o Alexandre. Então, isso traz uma senioridade, querendo ou não, para a mesa. Seja de experiência, né? Cada um tem 15 anos trabalhando com investimento, com empreendedores, tudo mais, quanto de tomada de decisão, né? Porque no final a gente é um fundo de dono, autoral, gente que toma decisão. Fundos maiores, como contraste, você tem tanto o desafio de você ter times no meio do caminho, que acabam tendo menos experiência e menos capacidade de mover as agendas de tomar decisão, e você tende ao consenso, né? Fundos de, sei lá, 15, 20 pessoas, imagina que tem uma esteira de aprovação ali dentro e pessoas vendendo aquelas teses empreendedores, você tende ao consenso. Acho que a nossa vantagem é mais flexibilidade de poder investir em coisas que talvez outros fundos achem muito arriscado ou não conheçam tanto de uma certa temática, sabe? Por design vocês podem ficar mais risk takers para investir, e aí, com o perdão da palavra, em big bets, né? Tipo, acho que todo default de ser 4 pessoas e de serem 2 sócios diretamente traz essa flexibilidade. Então é isso que a gente tenta, né, se alavancar para... E aí você comentou um negócio de performance, é muito legal porque a gente tem a Spectra, né, desde, né, o primeiro fundo como um dos principais investidores, né? E eles rodaram, né? Eles investem, né? São um dos principais investidores de venture capital há, sei lá, mais de 10 anos aqui no Brasil. E eles rodaram análises de benchmark comparando outros fundos que eles investem e tudo mais. E o que a gente descobriu é que a gente tem um portfólio que cresce mais do que a média dos outros fundos. Estamos falando de alguns principais fundos no Brasil há muitos anos.
com um valuation a metade do que esses fundos praticam, né? Acho que isso, muito pelo perfil de empresa, né? O que permite crescimento acelerado é a base das empresas, ser software, né? E você tem menos atrito para crescer, é mais escalável. E por ser muito concentrado em early stage, também os preços de entrada acabam sendo menores, né? O que faz alguém ter sucesso em pleno 2025? E a resposta, invariavelmente, entra em inteligência artificial. Provavelmente a pessoa que está fazendo muito bem todo o processo de vendas nesse ano está utilizando o agente de AI, que trabalha 24/7 vendendo produtos. E uma solução que consegue ajudar hoje é a IA Vendeu, que é a apoiadora do Aura, e permite que empresas de qualquer tamanho, de qualquer setor, criem os seus próprios agentes virtuais de inteligência artificial. Esses agentes qualificam leads, recomendam produtos e até fecham negócios para você. Então não perca tempo, porque essa solução pode ser muito útil para sua empresa. Então saiba mais em iavendeu.com.br ou acesse o link na descrição. E aí a métrica combinada disso é preço por crescimento. No final, crescimento é a maior proxy que você pode ter de quão bem um portfólio vai despontar daqui a alguns anos. E preço de entrada é o quanto que você captura desse crescimento, né? E aí, basicamente, o que a gente descobriu, né, via a Spectra fazendo essa análise é que a gente, nessa métrica combinada que é preço por crescimento, a gente é 50% acima do fundo que hoje é segundo colocado, que é um baita fundo, né? Muito respeitado e tudo mais. Então, isso também dá confiança para a gente de que a gente está no caminho, sabe? É uma tese que provavelmente vai trazer retornos muito bons, assim, né? E aí tem Conta Simples, tem Umi, Único, Prota, Rubla. Você tem algumas empresas despontando como empresas que podem contribuir muito para retornar ao fundo, né? E enfim, que animal. Nos próximos anos. E, cara, acho que tem muitos pontos aqui legais para dar um double click. E o primeiro que eu quero falar é sobre empresas baseadas em software e software enabled. Vocês, desde o D0, já visualizavam as empresas puro software como movedores de maiores retornos? Ou foi algo que vocês foram aprendendo ao longo do tempo? A gente estava nessa direção, mas a gente não tinha a clareza, esse termo, né, da empresa software intensive, né, intensive em software, é uma coisa recente, assim, deve ter uns 2 anos que a gente falou, putz, em vez de falar capital intensive, vamos falar software intensive, esse é o tipo de empresa. Quando a gente começou, o momento histórico da indústria era que Uber e WeWork eram as duas principais empresas, sei lá, mais hypadas ali daquela época, 2018, assim. E a gente olhava e falava, putz, entendo que tem um pedaço do Uber que é viabilizado por software, mas o Uber, Uber é uma empresa super bem sucedida hoje em dia, vale, sei lá, $150 bilhões, é uma empresa enorme, enfim. Mas essa empresa, ela é fundamentalmente diferente do que é um Facebook, do que é um Google. As margens são diferentes. Então, talvez numa escala de o quão tech essa empresa seja, um Google e um Facebook é mais do que um Uber. E a gente olhava o WeWork e não conseguia entender onde que tinha tecnologia ali. Mas a gente via que eram empresas muito intensivas em capital, que precisavam de muitas rodadas, sabe? Então, a gente tinha uma noção de que o perfil de empresa que a gente buscava, ela tinha um outro comportamento, ela não demandava tanto capital. Então, a gente tinha muito mais o olhar de empresas asset light, sabe? Que não precisavam tanto de capital para crescer. Eu acho que a gente não tinha ainda tanta clareza do que fazia, né? Como a gente separava uma coisa da outra, né? Eu acho que algumas coisas aconteceram no meio do caminho. Eu acho que estudando mais sobre a história de Venture Capital, que caiu a ficha de que no final está no custo marginal tendendo a zero e que o software é a maior alavanca que foi criada. A gente brinca, né? Que ou é software ou é bactéria. O que cresce com custo tendendo a zero, assim, pouca coisa. Mídia, sei lá, tem pouca coisa que cresce com esse componente. Então a gente focou no mundo do software, que é onde a gente mais entendia, mais conhecia. E a gente percebeu que tinha um gradiente, né? Que não é binário, uma empresa é ou não é, ela tem um gradiente. Então a gente procura entender o quão, sabe? E aí tem algumas perguntas que a gente se faz, sabe? No final, o produto dessa empresa é editado remotamente? Se não, provavelmente é um componente físico relevante e, sabe, ela é menos software
do que, né, ela cria um ecossistema ao redor, sabe? A coisa do custo marginal para replicar, para distribuir. Então, a gente tenta entender na origem e a gente acredita que, obviamente, já tem empresas muito bem-sucedidas que não são intensivas em software, mas ao longo do tempo, você concentrar capital num segmento, né, numa classe de ativo e fazer isso por múltiplas vezes, provavelmente concentrar capital em empresas intensivas em software tende a dar melhores retornos ao longo do tempo, né? Apesar de empresas muito bem-sucedidas também fora desse universo. E um ponto que eu me lembro muito sobre o Big Bets foi uma empresa que a gente olhou no passado e algo que ficou na minha memória foi a sofisticação que vocês analisavam vantagens competitivas. E eu queria que você compartilhasse um pouco do modelo mental sobre como vocês olham uma vantagem competitiva em software. Cara, acho que parte... Tem uma história legal. Na Endeavor, uma vez eu participei de uma mentoria com o Marcel Telles, né, lá da Ambev. E eles são fascinados por aquele livro Good to Great. E aí eu perguntei para o Marcel por que a Ambev era great e a Americanas era good. Isso 10 anos atrás. Envelheceu bem essa pergunta. E era muito diferente o cenário na época. Hoje talvez nem seja good, não sei como classificar depois do que aconteceu. Mas ele discordou de mim. A primeira reação dele foi, não, acho que as duas empresas são great. E aí o que eu retruquei, eu falei, olha, beleza, mas a Ambev comprou a Budweiser e a Americanas não comprou o Walmart. Elas têm uma diferença entre elas. E aí ele meio que riu assim, e ele falou, olha, tem bom negócio e mau negócio. A Ambev é um melhor negócio, porque você controla a cadeia de malte, de lúpulo, você controla a cadeia de distribuição, é um negócio de marca, que as pessoas procuram, a marca é sua, né? E você consegue se colocar numa posição competitiva muito mais relevante pelas características do negócio e da cadeia. E na Americanas não, né? O produto não é seu. A pessoa entra na loja querendo comprar uma Coca-Cola ou um Kit Kat, né? Ela não entra querendo comprar Americanas. Você tem geralmente um camelô na frente da sua loja vendendo, sem pagar imposto, o mesmo produto. É muito mais difícil. O consumidor ele muda muito mais rápido o que ele quer, os produtos que você tem que ter na sua loja, o estoque. É um negócio muito mais nervoso de operar. Então é um negócio mais difícil. Então, na escala de qual que é um negócio melhor ou pior, a Ambev é um negócio melhor. E é um bom negócio, e está provado, né? E a origem dos caras terem comprado a Ambev foi que eles foram visitar vários países e viram que algumas das pessoas mais bem-sucedidas de cada país, mais ricas de cada país, eram donos de cervejarias. E eram, assim, segundas, terceiras gerações que estavam naqueles negócios operando de uma forma muito menos eficiente do que poderia ser. Eles falaram, putz, se a gente operar isso aqui de uma forma eficiente, a gente vai fazer... E fizeram, uma das maiores empresas do mundo nessa história. Isso é muito parecido com a ideia quando o Davi Vélez veio para o Brasil e ele viu os brasileiros fazendo... Né, quando ele estava no Sequoia, ele conta isso, né? Um software de um segmento, fazer um software de clínica veterinária, de escola, então nichos, né? Softwares para nichos pequenos. O Brasil tem tantos pequenos para esse tipo de coisa. Ou então e-commerce de alguma coisa, de bolsa, sei lá, de uma coisa segmentada. E ele falou, gente, por que ninguém está fazendo um banco? Se esse é o maior profit pool do país, por que ninguém está se propondo a... Por que as pessoas estão fazendo coisas meio que acessórias e não indo no centro, onde tem muito valor sendo criado, enfim, onde tem muita oportunidade? Então, eu acho que a gente é muito fascinado pela ideia de encontrar boas indústrias e bons negócios dentro dessas indústrias, que uma vez que eles são construídos, eles criam posições competitivas muito favoráveis e permitem que aquela empresa gere muito valor, gere muito lucro, enfim, seja uma empresa muito valiosa, né? Que no final é o objetivo, né, de você investir em early stage, é ter uma empresa muito valiosa ali no final do, sei lá, 10, 15 anos, o seu tempo que levar para aquela empresa ser construída. Então, acho que essa é a primeira análise, sabe? É um bom negócio, a gente quer ser dono de um negócio com essas características, sabe? Sim. Toda boa empresa precisa de um bom mercado, precisa de um... Tô lendo Moby Dick e tem uma frase dele que me marcou, que ele fala que todo grande livro precisa de uma grande história. Eu acho que entra um pouco nesse aspecto você trazer para o mundo corporativo, né? Total. E é isso, assim, você pega o Sequoia, que talvez seja o fundo mais emblemático de Venture Capital da história,
tem vídeo lá do Don Valentine, que é o fundador, ele fala, o Sequoia investe em big markets, sabe? Tem um vídeo no YouTube que ele mostra a foto de um monte de empreendedor, ele tá em Stanford lá, ele questiona os alunos quem são essas pessoas. Ele fala, vocês não sabem. Porque assim, o que importa é os mercados que essas pessoas estavam, sabe? Isso que facilitou. Então é muito legal esse vídeo. E a história, né? O outro negócio do Davi Vélez, uma outra entrevista puta, tem essa brincadeira de que dono de banco é rico, sei lá, desde sempre. Acho que desde bolinha. Sabe-se que esse é um negócio que gera muito resultado quando bem operado, né? Então, acho que essa é a primeira coisa. E acho que a segunda coisa é assim, como é que uma empresa nova, geralmente são mercados muito bons, muito competitivos, com alguém muito estabelecido, né? Não tem como... Então, qual que é a cabeça daquele empreendedor, daquela empreendedora, de como é que ele vai vencer, teoricamente, uma barreira que existe, que é teoricamente intransponível, né? Se for pensar, a Tesla, as pessoas julgavam que era impossível fazer uma nova indústria de carros, porque as indústrias automobilísticas são negócios globais, né? Eles foram se juntando em conglomerados globais, e que os caras ganham dinheiro vendendo autopeça, né, para manutenção de carro, e põe as margens da venda de carro muito baixas. Então tem uma barreira para você começar um negócio, porque o grande valor está em você ter uma frota que você vai alimentando vendendo peça. Então as pessoas falam, é impossível fazer uma nova empresa de carro, porque tem uma barreira aqui, né, estrutural muito grande. O Nubank tem uma história parecida, né? Tem um podcast do Martin Escobar e do DA lá com o 20 Minutes VC, falando disso, que ele deixou de investir no Nubank porque ele achava que era impossível, num país como o Brasil, de ciclos macroeconômicos muito curtos, um banco conseguir criar uma forma de ter acesso a capital barato, que essa é uma barreira intransponível, que só os grandes bancos já tinham, né? Então, assim, a gente tem que entender qual que é a hipótese daquela pessoa, daquele empreendedor, daquela empreendedora, para conseguir vencer uma barreira. Isso geralmente está associado a uma tecnologia nova, a um novo hábito de consumo, alguma mudança que tem ali, né, no mercado que permite, né, um rearranjo de forças, mas também vem um insight de como puxar o fio a partir de uma ponta muito pequena, muito leve. E voltando ao caso do Nubank, começou com um cartão de crédito, limite baixo, no momento que as pessoas, né, não tinham acesso e precisavam de um cartão para assinar um Netflix, pegar um Uber, sei lá, fazer uma compra online. Então você começa por uma coisa de muita urgência, de muita frequência, e começa a puxar o fio a partir dali, e eventualmente você constrói alguma coisa em cima, né? Então, acho que é esse tipo de trajetória que a gente valoriza muito, sabe? O empreendedor arquitetar alguma coisa, né? Ter uma estratégia muito bacana de como é que ele vai, né, lutar contra alguém que tem muito mais forças e, né, posição muito mais bem estabelecida do que ele, né? No fim, tem que ter algum segredo, tem que ter alguma forma de que pode vencer o jogo mesmo contra alguém muito mais capitalizado e muito maior. Total. Tem um cara que eu gosto muito, assim, de ler, de ouvir, eu tento ver tudo que esse cara faz, que é um cara que chama Mike Maples, de um fundo chamado Floodgate. O livro dele é fantástico. O livro dele é fantástico. Partner Breakers, para quem quiser. E ele tem um podcast que chama Living in the Future, que é com aquele Shane Parrish, sei lá, tem alguns anos já, que é muito bom também. Destila boa parte do que está no livro. E basicamente ele fala isso, né? A visão dele é que são empreendedores que estão vivendo no futuro e que, através de insights, né, de ideia, de produto, de distribuição, conseguem sindicalizar o futuro, né, para as pessoas que estão aqui no presente. Então, acho que a gente tenta pegar muito isso, né? Então, para dar um exemplo assim, de uma empresa recente que a gente investiu, uma empresa chamada Avia, que basicamente o insight que esses empreendedores tiveram é que, do mesmo jeito que criação de conteúdo, o custo de produção e de distribuição caiu radicalmente. Então pensa assim, antes você tinha a Editora Abril e tinha lá uma revista de carro, uma de moda, uma de futebol, uma de, sei lá, cada assunto. Hoje você tem milhares de criadores de conteúdo falando de cada um desses assuntos, né? O smartphone, o computador, né? Todo mundo é uma emissora. Baixou muito o custo, e distribuir via TikTok, Instagram, você
Então, assim, a Editora Abril deixou de existir e o Hotmart virou um baita negócio por fazer o fulfillment dessa galera que está, enfim, vendendo conteúdo de alguma maneira. E você tem esses fenômenos, né? O Casimiro começou fazendo stream na casa dele e o cara compete com a ESPN hoje, com a Sport TV. Ele, assim, como você fazia uma TV 20 anos atrás? Tinha que ter uma licença, tinha que... Pô, era muito mais difícil, né? Hoje em dia, o cara consegue, da casa dele, montar uma emissora, né? Então, o insight da Avia foi, ao observar que produção de conteúdo caiu muito, o custo de produção e distribuição, isso rearranjou toda a indústria. Está acontecendo a mesma coisa com software hoje em dia, né? Com AI e tudo mais, o custo de produção de software está caindo drasticamente. E, portanto, softwares que são um banco de dados mais uma interface conversacional, uma interface gráfica, né? Que agora está virando conversacional, como um Salesforce ou como sei lá, uma SAP, estão muito expostos, porque o que vai provavelmente acontecer é que na ponta você vai ter milhares de pessoas que têm uma autoridade local, porque assim, já tem uma pessoa que implementa Salesforce. Provavelmente ela vai conseguir criar o próprio software, muito mais customizado para aquela necessidade local daquele cliente que ela tem autoridade, né, e tem influência, em vez de repassar boa parte dos ganhos para essas indústrias, né, essas empresas centralizadas, ele vai ficar com boa parte. Então, do mesmo jeito que o conteúdo descentralizou, saiu das editoras Abril para um monte de gente na ponta, isso provavelmente vai acontecer com um pedaço relevante da indústria de software. Óbvio que tem softwares mais complexos. Na Crocs, que a gente conhece bem, não é isso, né? É muito mais complexo do que isso, provavelmente está mais protegido. Mas você pegar coisas que são bancos de dados com uma interface gráfica, isso vai ser muito mais fácil de ser replicado. E do mesmo jeito que existia um Hotmart para fazer o fulfillment, né, dos creators, ou do mesmo jeito que existia um Shopify para... Quando começou a ficar mais fácil para pessoas venderem online e o Shopify virou, né, esse agente que faz o fulfillment, o que a Eva quer fazer é permitir que pessoas criem seus próprios softwares, no formato provavelmente de AI agents, e exerçam suas influências e autoridades locais para vender isso para os clientes que as pessoas já têm, né? Então, é muito legal, porque no final você está competindo com as maiores categorias os donos das maiores categorias de software do mundo. RP e CRM mais de $500 bilhão de market cap. Assim, se você somar só as principais empresas, e se essas empresas têm uma cauda longa gigante, mercado que vai ser chacoalhado nos próximos anos, próxima década, sabe? Então, é esse tipo de coisa que a gente tenta achar, né? Empreendedores que enxergam insights legais e que se alavancam em cima de mudanças estruturais que estão tendo no mercado para atacar mercados muito grandes, né? E muito ricos, né? Isso acontece a mesma coisa com empresas de farma que a gente está investindo, né? A indústria farmacêutica todo mundo sabe, né? Assim, gera muito dinheiro, são empresas muito ricas, muito grandes, né? A Novo Nordisk, agora com o Ozempic, sei lá, vale mais de $500 bilhão. É um negócio realmente muito, muito grande, sozinha, né? E são empresas que estão se alavancando há décadas, há séculos, assim, mais de século, nas mesmas competências. E no final das contas é você ficar financiando um monte de PhD, misturando tubo de ensaio para tentar achar novas moléculas, novas drogas, né? A história da Moderna lá, que achou a vacina do Covid, os caras estavam trabalhando numa outra coisa e, assim, por sorte da humanidade, o que eles estavam fazendo servia para resolver o Covid, isso acelerou muito o processo de fazer uma vacina. Mas é empírico, né? Tentativa e erro, é um negócio randômico, assim, aleatório. E o que vai dar para fazer agora com supercomputadores que a gente está tendo acesso é pegar esse monte de tentativa e erro que está em um monte de gente inteligente, cara, e fazer isso em sílico, né? Então, em vez de ser só em vitro, in vita, você fazer em sílico uma boa parte do trabalho. Isso vai acelerar muito o processo de trazer uma nova droga ao mercado. Você leva de 7 a 10 anos, sendo que a patente ela começa a valer do começo do processo, então, e é uma patente que dura 20 anos, o tempo de vida útil é 10, 13 anos de uma... O Ozempic, que é uma droga de 2017,
sei lá, deve ser até 2030, alguma coisa assim, a patente. Se você dá mais 1, 2, 3 anos adicionais no final desse ciclo, dessa rampa, depois daquela droga estar super distribuída, com marca super forte, o lucro, né, o valor que você captura nesses anos finais é muito, muito alto. Então, você conseguir sair de 7 a 10 anos para, sei lá, 4 a 7 anos, porque você vai acelerar os processos primários, vai gerar muito valor. E tem um outro fator também que custa 1,5 bilhão, mais ou menos, você botar uma droga no mercado. 1 bi 200 é dinheiro jogado fora. 300 milhões é o processo do começo ao fim de uma droga bem sucedida. 1 bi 200 é tentativas mal sucedidas, você está jogando fora aquele processo errático. Também, você vai diminuir muito o custo da tentativa e erro fazendo simulação de computador. Então, esses caras que já têm uma margem de lucro muito alta, um retorno de capital muito alto, eles só vão aumentar. E essas empresas de AI Drug Discovery têm tudo para ocupar um espaço muito importante nos próximos anos em criação de market cap, sabe? Então, esse é um outro espaço que a gente também está se expondo. Então, acho que toda a cabeça é pensada nisso, sabe? Eu acho que tem muitos pontos legais que você trouxe aqui, né? Eu acho que tem sobre 2 revoluções cambrianas que acontecem no mundo, que o Mike Maple chamaria de inflexão, né? Tanto de AI quanto de biotech, e que vocês chamam de desmobilizações. Desmaterializações. Você sente que a gente está num período quase que o clímax da humanidade em termos de progresso tecnológico? Tá vendo um Twitter do Sam Altman que ele postou ontem, que ele falava assim: não é que as evoluções são muito aceleradas hoje, é que no passado era muito lento. Como é que você se sente em relação a tudo isso? Então, esse é um negócio curioso, porque acho que a gente tenta se manter... Vamos lá, é muito fácil você entrar na hype que tem ao redor disso tudo, né? E a nossa sensação é que do mesmo jeito que a internet em 95, 97, 99, ela era uma hype e ao mesmo tempo ela era uma grande realidade, né? E ela mudou o mundo e, enfim, surgiram empresas enormes a partir desse avanço, né? Dessa nova possibilidade. Está acontecendo a mesma coisa com AI. Mas acho que tem que ter muito cuidado, assim, para não ter muito barulho, assim. Tem muita coisa tem muito investimento caro, tem muita coisa que provavelmente não consegue dar retorno porque não está inserido em espaços, sabe, que permitem isso. Então, acho que o grande desafio é como navegar, sabe, nesse ambiente cheio de oportunidade, ao mesmo tempo muito nervoso, assim, muito aquecido, né? Mas sim, sabe, acho que talvez seja uma das grandes oportunidades, sei lá, das nossas carreiras, entendeu? É muito difícil vislumbrar o que é a próxima onda, mas definitivamente acho que essa é uma, e eu acho que escolher bem empresas agora, nesses anos, talvez nos próximos anos, signifique investir em alguma das maiores empresas, sabe, do país, talvez do mundo, daqui 10, 15, 20 anos, sabe? Então, acho que... E, sei lá, daqui 20 anos eu vou ter 50 e poucos anos, sabe? Que momento de vida eu vou estar. Então, acho que sim, acho que é uma puta oportunidade. E é desafiador, sabe? Navegar nisso tudo. Se você parar pra pensar, até no relatório do Atlântico tem lá as 3 triunfantes, né? Que é o iFood, o Nubank e o Mercado Livre, por mais que sejam de épocas diferentes, nenhuma surge no mesmo ano, tem uma diferença temporal importante. Todas nascem da digitalização. Acho que o Nubank e o iFood mais a partir do mobile, o Mercado Livre mais desktop, mas todo mundo faz parte de digitalizar uma indústria, né? E aqui a gente está falando da revolução da inteligência humana, de certa forma, e ver o futuro é muito difícil. Viver no futuro é muito difícil. Eu queria saber como você consegue processar tanta informação e como é que você tem, qual é o modelo mental, como é que você pensa em separar talvez o joio do trigo, o que é barulho e o que de fato é sólido. Cara, é super difícil, assim. Eu acho que o nosso modelo mental, ele parte da ideia de, beleza, como é que a gente... Assim, existem fundos que retornaram 30, 40 vezes. Não é uma empresa sozinha, é um fundo que investe em 30 empresas e esse fundo retorna 30, 40 vezes.
que a gente precisa se expor para ter a chance de ter um fundo com esse tipo de performance. É óbvio que tem um monte de fator que você não controla, enfim, você tem que acertar muito e também ter muita sorte, mas eu acho que o modelo mental parte disso, cai nas grandes empresas, nas grandes indústrias. Então, o que a gente tenta consumir conteúdo e tentar sacar é quais são as próximas grandes indústrias que vão ter esse processo de desmaterialização, como você chamou de digitalização, onde vão estar as grandes oportunidades, né? Então, do mesmo jeito que estava em banco 10 anos atrás a partir de mobile, ou gig economy a partir de mobile, né? Quais são as coisas que fundamentalmente mudaram e foram permitidas? E você vê que muda, né? O iFood, quando era telefone, basicamente pizzaria fazia delivery, né? A facilidade do smartphone, a interface visual, você compra comida olhando a foto, né? Você compra a foto da comida, né? Então faz toda a diferença para você aumentar o leque. Então, assim, o crescimento do iFood ele só foi viabilizado porque mudou a forma, né, de fazer. Acho que seria impossível antes no telefone. Então a gente fica pensando quais são as grandes janelas, né? E assim, você tem sempre um arrasto. Então hoje, várias empresas do nosso portfólio são fintechs e estão surfando a mesma onda que está aí há uns 10 anos, né? Tem uma concentração ainda muito grande do sistema financeiro no legado. Tem um monte de, seja pagamento via Pix, seja conta PJ, seja câmbio. Várias empresas que a gente está exposto surfam a mesma onda em fronteiras que ainda são novas. Acho que tem isso. E tem a gente tentar identificar quais são as próximas. Então, por exemplo, a gente tem uma hipótese de que a área da saúde como um todo é a próxima grande fronteira. Vai que o software ainda penetrou pouco e que talvez ele entre muito mais nos próximos anos, né? Eu falei da história de drug discovery, é uma delas, mas, por exemplo, todo o universo de consulta, exame e diagnóstico, se você for pensar, é muito humano, é muito errático, é muito difícil um médico, por melhor que ele seja, por mais que ele vá 2, 3 vezes por ano em congresso, ele acumular conhecimento e ter repertório suficiente para identificar todo tipo de problema. É óbvio que a máquina vai fazer isso melhor que as pessoas, sabe? Então, você juntar todo o conhecimento da humanidade em cima de uma certa característica de sintomas e de doenças, provavelmente vai ser um diagnóstico muito mais preciso, muito mais barato. Né? Quantas pessoas... Todo mundo conhece alguém que foi em 5, 6 médicos para descobrir o que tinha. Essas coisas acontecem. Então, por exemplo, esse mundo de consulta, exame e diagnóstico, a gente acha que ele vai... É uma puta oportunidade para criar alguma coisa legal e o médico ele vai continuar tendo valor operando, colocando a mão no paciente, sabe? Fazendo as coisas que a máquina não consegue fazer, a tecnologia não chegou ainda. E provavelmente o médico vai ter mais tempo livre para estar exposto a mais gente. A saúde de boa qualidade provavelmente vai chegar em mais gente. O médico hoje gasta muito tempo framing problemas, né? Gastando tempo digitando, enfim, coisas em prontuário. E essa pessoa talvez ela poderia ser muito mais bem utilizada para a sociedade se ela tivesse o tempo inteiro cuidando em si do paciente, né? Fazendo os procedimentos. E aí a gente investiu numa empresa chamada Runa, que para dar um exemplo, que a sacada deles foi o seguinte: do mesmo jeito que um hemograma que apresenta que você tem colesterol alto, ou então, enfim, e que você vai no médico e que o médico fala, olha, você está com o seu colesterol alto, para de comer fritura, senão você vai ter um ataque do coração, o médico consegue enxergar a causa e consequência daquele indicador, que toda doença ela deixa um rastro no sangue. O desafio é que várias doenças, como câncer, Alzheimer, enfim, coisas, né, doenças mais sérias, o rastro que ela deixa o padrão não é tão fácil de entender. Não é uma coisa linear que um olhar humano consegue pegar. É multifatorial dentro dos indicadores de um hemograma e ele vai variando ao longo do tempo. Então, a hipótese da Runa era, olha, a gente consegue provavelmente descobrir doenças sérias como o câncer de mama, que é o primeiro alvo do estudo deles, se a gente conseguir juntar muito dado para conseguir achar esses padrões. A gente investiu neles 2 anos atrás, de fato, para câncer de mama, eles conseguiram achar um padrão.
é super legal porque, enfim, eles publicaram um paper na Nature, tem aprovação da Anvisa como exame de rastreamento. Você consegue, de alguma maneira, substituir o que a mamografia, o papel que a mamografia tem hoje, que é um exame de imagem mais caro, né? Porque exige um equipamento mais especializado, uma mão de obra especializada. Está em grandes cidades. Então, com esse contexto todo, só 20% das mulheres no Brasil fazem mamografia regularmente. Exame de sangue, um hemograma, que é o exame de sangue mais barato, é mais de 90%. Então, assim, é muito mais penetrado e muito mais barato. E você consegue rastrear um câncer de mama, tem um impacto violento, assim. E aí, obviamente, você manda para a biópsia para confirmar, enfim. E aí, a partir daí, começar o tratamento. Então, assim, esse tipo de lugar que a gente está tentando se expor, porque a gente acha que se essas empresas acertam a mão, e a Runa agora está fazendo para multicâncer, outras doenças, mas no final você vai ter um jeito de fazer um diagnóstico de doenças super sérias, que quanto antes você descobre, mais chance de tratamento, mais barato o custo do tratamento, vai ter um impacto violento, assim, sabe? Então, acho que, voltando para a tua pergunta, né? E saindo do tangível aqui, eu acho que a gente tenta se manter preso nas nossas hipóteses de onde estão as grandes oportunidades que essa nova fronteira de tecnologia vai desbloquear e tenta aprender o máximo possível sobre aqueles espaços para estar com o olho treinado para quando aparecer um empreendedor com um insight legal, uma empresa diferente, a gente está pronto para entender rápido o potencial daquilo, o que aquilo significa, e aí torcer para a gente fazer uma boa avaliação de que aqueles empreendedores são as pessoas certas, né, e apoiar eles, enfim, investir, financiar eles. Animal. E a derivada disso, a derivada de buscar essas empresas com esse caráter exponencial, são empresas que, por fundamento, são mais técnicas. E, de certa forma, no Brasil, a gente tem, no mercado de tecnologia, a gente teve historicamente um perfil maior de founders provenientes de business school do que propriamente founders técnicos, né? E eu queria te escutar sobre a perspectiva de originação. Como achar essas pessoas, como lidar com elas, quais são os diferenciais? Eu queria escutar um pouco da sua experiência. O jeito de achar essas pessoas, elas estão do mesmo jeito que as pessoas de negócio estão presas em clusters ali, em universidades muito boas que formam aquele perfil de gente, ou empresas muito boas que recrutam, né, e formam aquele perfil de gente. As pessoas técnicas também, né? Você tem nos laboratórios, sejam laboratórios de ciências, de AI, enfim, você tem as universidades, você tem empresas que têm corpo técnico, né, um DNA técnico, tecnológico muito forte. Então, o processo de originar ele é muito parecido. Eventualmente, o cluster, a origem é diferente, mas no final, as pessoas elas estão reunidas, né? Elas acabam se concentrando em lugares de excelência, de alguma maneira. A vantagem dessas pessoas versus as pessoas de negócio... Qual que é o grande risco de você pegar uma pessoa de negócio? Te brinca, né? Esse estereótipo da pessoa que foi da McKinsey e foi fazer MBA em Stanford. Ela construiu uma empresa sem insights interessantes, né? Fazer uma empresa top-down e eventualmente não ter nenhuma... não ter uma visão tecnológica de como construir um produto diferente, nem ter uma visão de mercado do que propor de diferente. Esse eu acho que é o grande risco desse perfil de pessoa, né? É a lei de Perkins, né? O risco de tecnologia é inversamente proporcional ao risco de mercado. Então, se o risco tecnológico é muito alto, o risco de mercado é baixo. Porque, cara, se a Runa conseguir desenvolver isso em escala, o mercado comprador vai ser gigantesco. Total. E aí, a grande vantagem desse perfil de gente é que são pessoas que navegam melhor para fundraising, para fazer vendas, né? É exatamente o que você falou. As coisas são... E acho que você trabalhar com um perfil de empreendedor mais técnico, né? Hoje, mais da metade dos CEOs das empresas que a gente investiu são programadores. São pessoas que fazem outras coisas, mas programam. Né? Tem 3 vezes mais PhDs do que MBAs no nosso portfólio. Então, tem lá os MBAs em Harvard, esse perfil. Tem mais PhD, né? Geralmente em ciências aplicadas, né? Em matemática, física, enfim, estatística, o que for. Essas pessoas, tipicamente, quando ela acerta a mão no produto, gera tanto valor que o mercado toma aquilo a lote e a empresa cresce com um diferencial muito grande, com margens maiores, sabe?
o desafio que são pessoas tipicamente que têm mais dificuldade de recrutar pessoas, vender o sonho, formar cultura, captar dinheiro, sabe? Navegar, sair da inércia ali dos primeiros clientes, né? Quando às vezes você tem que vender uma ideia que ela é verdade no futuro, mas que você precisa que aquela pessoa top para aquilo, sabe, se viabilizar. Então, eu acho que esse é o trade-off, vai né, de perfil, assim. E eu concordo, assim, não sabe, né, não tem um perfil melhor ou pior, né? Você tem as características, eu acho que o que a gente tenta fazer é tentar combinar o CDNA mais técnico e trazer pessoas que complementam, sabe? Com esse olhar de mercado, de negócio e consigam dar vazão a todo o potencial que aqueles fundadores mais técnicos têm na mão, sabe? Sim, total. Porque eles estão muito em silos, né? Então, se você pegar, por exemplo, as principais empresas de AIs, as que estão levantando mais de bilhões de dólares, se pegar Anthropic, Character e várias outras, você vê que todos os engenheiros-chefes vieram dos mesmos silos. Sim. Então, se você olhar o paper Attention is All You Need do Transformer do Google, que foi o grande paper que começou a usar o LLMs, os 8 engenheiros que escreveram não estão mais no Google. E se você for ver, cada um está sendo engenheiro líder em algum lugar que levantou esse dinheiro todo, é o founder CEO. Então, isso é muito curioso. E como é que você vê o papel do Brasil no futuro da AI? Dado que, se a gente pensar, acho que é cada vez mais claro que tem um jogo de os foundational models, e esses vão ser empresas globais que estão sediadas na Califórnia. E a gente aqui, aparentemente, está mais no application layer. Mas eu queria te escutar, de forma geral, como é que você vê América Latina, não só Brasil, no mundo de AI e onde estão as oportunidades? Eu acho que assim, qual que é o grande desafio é que nas ondas anteriores, se você for pegar, a aplicação ela tinha uma interferência muito grande da geografia local, né? Seja por questões de logística, de pagamentos, de imposto. Então você pega assim o Mercado Livre, querendo ou não, a América Latina é uma proteção, né? Porque é difícil operar aqui. E a América Latina deve ser 5% da economia global. As grandes empresas estavam focadas nos maiores mercados, na China, nos Estados Unidos, sei lá, na Europa. Então é uma das últimas fronteiras que essa turma vem, o que dá tempo para alguém no local fazer alguma coisa muito bem feita e criar uma empresa muito grande, como, né, a turma do Mercado Livre conseguiu fazer. Eu acho que a diferença de AI é que a aplicação ela não é mais local. Ou boa parte das aplicações não são mais locais. Então as barreiras, as proteções que uma geografia difícil de operar, como o Brasil, como a América Latina, te davam, talvez elas não dêem mais. Então, você pegar um exemplo de coisas que estão acontecendo agora, né? Você automatizar toda a parte de produção de conteúdo, de marketing, né? Esses sistemas que... é muito difícil acreditar na ideia que vai ter alguém local fazendo isso. Provavelmente o vencedor vai ser global. Né? Do mesmo jeito que, assim, se tiveram tentativas de fazer uma espécie de Netflix no Brasil, e no final um Netflix global ganhou, porque não tem barreira, eu acho que é esse tipo de desafio que vai surgir, sabe? Como você, se escorando numa geografia, você consegue competir. Outra coisa que por exemplo, a indústria de software no Brasil, SaaS locais, tinha uma vantagem grande de preço, né, de software, porque você está no Brasil com mão de obra local versus você pega a HubSpot e RD, né? A RD tinha uma vantagem de ter um custo menor do que o HubSpot, e o HubSpot tinha um problema estrutural para conseguir chegar no preço da RD, e isso ajudou a RD a ganhar mercado e tudo mais, né? Pegar um exemplo, empresa bem sucedida no mundo de SaaS aqui no Brasil. Agora que AI vai produzir uma boa parte do código, a vantagem diminui, assim. Então, qual que é a sua barreira de custo? Sendo que o custo provavelmente vai ser igual para os dois. Assim, provavelmente os SaaS globais mais modernos, que vão ser feitos, assim, alavancados no potencial dos coparos e tudo mais, eles vão ser muito competitivos em termos de preço.
Então, como é que você compete? Então, assim, provavelmente... e aí você tem a questão também, assim, um outro desafio, os fundos no Brasil começaram a ficar grandes. Os fundos captaram muito dinheiro. Provavelmente para retornar esses fundos de centenas de milhões de dólares, bilhão de dólares, que já tem fundo aqui nesse patamar, você tem empresas que vão gerar muitos bilhões de dólares de market cap. Provavelmente o mercado brasileiro sozinho não dá capacidade disso. Então, acho que a consequência que eu acho que vai ter é que os empreendedores brasileiros provavelmente vão ter que pensar mais global, porque pensar aqui, você está no mercado de menos potência, sem barreira, e provavelmente o estímulo dos investidores é investir em empresas que têm TAMs muito maiores, porque ele precisa daquilo para retornar ao próprio fundo. Então, acho que, enfim, essa é uma das hipóteses que a gente tem, né? Quais são as consequências de mudança de característica do mercado, né? Mas acho que tem um monte de hipóteses, sabe? De possibilidades a gente vai descobrir nos próximos anos. Toda essa reflexão, ela me faz pensar muito em quais são os mercados que o Brasil potencialmente está na fronteira. E eu não sei qual a sua opinião, né? Eu penso muito no mercado de criadores. De certa forma, a gente de alguma forma está na fronteira. A gente, dado o vício dos brasileiros em redes sociais, os números de uso que são líderes globais, a gente de alguma forma tem criado empresas, ou tem o potencial de criar empresas que podem se tornar plataformas globais. Então, se olhar um Hotmart, mais de 40% da receita já vem de fora. Acho que tem algo nesse tipo. Até essa semana eu publiquei um artigo sobre o WhatsApp. De alguma forma ali pode ter algum nível de celeiro caso o WhatsApp se torne de fato a grande plataforma global, e como vem crescendo em outros países, porque a gente vem trabalhando e criando soluções em cima dele há alguns anos. Eu fico pensando, fintech eu acho que é um caso meio óbvio, dado o Pix, dado o Open Banking, e se isso for ser adotado, eu acho que vai ser adotado em vários países. Eu queria te escutar se você tem alguma outra percepção, algum outro mercado. Cara, talvez a gente enxergue de um jeito que talvez um pouco diferente, que a gente não precisa que o Brasil seja um mercado-chave para alguma coisa. Eu acho que é muito mais importante que o empreendedor ou a empreendedora que esteja querendo começar num certo mercado, que ele vá para o mercado, o maior mercado de largada, sabe? Pensa como as pessoas fazem em Israel ou na Estônia, sei lá, no Chile. Quando você não tem mercado local grande, você não tem essa possibilidade. Então, você já nasce pensando no maior mercado para aquilo que você está fazendo. É o mais óbvio a se fazer. O Brasil, por ser um mercado grande, um país grande e tudo mais, ele pode ser, de certa forma, uma armadilha, porque dá para você fazer uma empresa muito legal, né, suficientemente grande aqui no Brasil para você viver bem, mas como o Brasil é 2% do mundo, se você vencer aqui, não necessariamente você vai ter uma empresa relevante a nível global, né? Então, eu acho que a coisa que acho que é mais crítica são os empreendedores no Brasil mudarem um pouco a mentalidade, sabe? Eu acho que você não precisa achar um negócio que o Brasil tem uma vantagem. Você precisa achar um negócio que você vai fazer muito bem e, a partir dali, buscar qual que é o maior mercado daquilo para começar, sabe? Qual que é o... E uma coisa que a gente fica reparando, assim, que o Brasil tinha a indústria automobilística, né? Em 90 e pouco abriu. Aqui a gente estava tão ultrapassado por ser fechado que, quando abriu, a competição detonou a indústria local. Então, você ficar preso num lugar de menor performance, quando você tenta competir, não dá. Você passou muitos anos, as curvas, as derivadas vão para lugares muito diferentes, sabe? O Brasil começou a ganhar medalha de ouro olímpica na natação, no judô, quando a galera começou desde cedo a ir treinar lá fora de largada, entendeu? O César Cielo treinava com o segundo, terceiro melhor cara do mundo, os judocas brasileiros. Assim, eu acho que essa cabeça de você já nascer pensando em se comparar com os melhores times, melhores empresas do mundo e tentar ganhar delas em algum espaço, algum segmento e começar a partir daí, eu acho que isso leva a lugares muito mais potentes do que você se prender à sua geografia de origem, sabe? Então, o Mariano da Vetex escreveu um artigo no Brasil Journal recentemente falando disso, que o Brasil pode ser uma armadilha, né? Acho que o artigo dele era meio assim, mentiram pra mim, acho que era esse tom. Sempre me contaram que o Brasil era grande, que eu descobri ao longo do tempo que não é.
E eu acho que essa é uma armadilha muito perigosa, assim, sabe? A gente acreditar que o nosso país ele é suficientemente grande e fazer pensando nele, né? Acho que a gente tem que pensar fazendo nas indústrias e onde tem mais potência naquela indústria, não importa o lugar do mundo que seja, né? Pelo menos é como a gente tenta encarar, sabe? E prioriza empreendedores que têm essa cabeça. Ainda mais, acho que falando do nosso mercado, o mercado de Venture Capital, que a gente usa termos em inglês, que a gente está inserido dentro de uma cadeia global de investimento, em termos de valuation, em termos de potencial de retorno, em termos de tamanho de fundos. A gente fala em dólares, então acho que isso precisa estar incutido. E, Manzar, indo para o outro lado da conversa aqui, você trabalhou muito tempo na Endeavor, né? Quantos anos? 7, 8? 8 anos. 8 anos na Endeavor. E eu queria que você contasse, assim, qual os principais aprendizados de trabalhar com os principais empreendedores do país? Cara, a Endeavor foi uma parte muito legal da minha vida. Eu entrei em 2009, numa época que era muito diferente, né? Hoje você tem empresas muito legais, você tem fundos muito legais, tem todo um ambiente, você tem muito mais opções, né? Acho que naquela época a Endeavor era muito única, assim, era uma coisa muito rara. Então, acho que a Endeavor me deu uma exposição muito grande a pessoas muito boas. E mais importante do que isso, acho que foi descobri o que eu gostava de fazer, né? Eu entrei na Endeavor porque eu queria montar uma empresa, eu queria aprender a empreender, e o que eu descobri lá é que eu gostava de fazer era ajudar os empreendedores, estar nos bastidores, né? Estar olhando várias empresas ao mesmo tempo e não focado numa coisa só. E daí que veio a ideia de montar o fundo e tudo mais, né? Era, afinal, continuar fazendo a mesma coisa, só que for profit, né? Então, eu acho que a Endeavor representou isso para mim. E eu acho que o aprendizado que eu tive lá, né, o livro lá do Peter Thiel, ele tem um capítulo que é All... Como é que é? The Best Companies... All the Happy Companies Are Different. Acho que esse é o título do livro, né, do capítulo do livro. E eu acho que a coisa mais legal na Endeavor é ver um monte de empresas, empreendedores muito bem-sucedidos, é que eles são únicos em si, né? Eles tem alguma característica muito determinante naquela pessoa ou no DNA daquela empresa e que é muito raro, que não se replica, né? Então, eu acho que essa é a coisa mais legal, assim, que o padrão, no final, ele é quase um não padrão. O padrão é achar alguma coisa que não está mais em nenhum lugar, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas mais legais que eu aprendi na Endeavor, de ver um monte de gente diferente, bem-sucedida no mundo inteiro. E que eu carrego, assim, né? Do mesmo jeito que o próximo Google não foi um Google, sei lá, foi um Facebook. O próximo Facebook não é um Facebook, é uma outra coisa. A nova grande empresa é sempre algo novo. Nunca é uma coisa... Que está na ideia do cara do Mike Maples, lá do Pattern Breakers, né? É uma nova opção de futuro, sabe? É uma coisa que é diferente. E eu acho que esse é o maior padrão. As grandes empresas, né, que dão muito certo, no final elas não são marginalmente melhores do que tinha antes, elas são radicalmente diferentes e os empreendedores conseguem construir isso também. Tem características muito peculiares e muito únicas, muito raras e que permitem, né, isso acontecer. Então, eu acho que esses são talvez os maiores aprendizados dessa vivência na Endeavor, com os empreendedores, com as pessoas lá. No simbolismo, você emprega em parte quem você é. E nós, seres humanos, somos seres visuais. Ou seja, você olha algo que demonstre, que remeta a sua marca, importa muito. E para isso, eu tenho um parceiro para te ajudar, que é a Lobby, que é referência em kits corporativos no Brasil, utilizada por clientes como o iFood, como o Boticário, pode te ajudar a criar os símbolos da sua marca. Então saiba mais em lobby.tech ou acesse o link na descrição. Deixa eu pegar um gancho no que você falou. Você comentou um pouco de que você percebeu que você queria estar analisando vários negócios com interesses diversos e ajudando os empreendedores. Isso me traz um pouco no meu perfil, que é generalista. Por algum tempo da sua vida você ficou na encruzilhada entre aceitar e querer ser um generalista versus buscar ser um expert em alguma vertical. Como é que você lidou com isso? De certa maneira, sim. Eu acho que muito rápido, nos primeiros anos de Endeavor, eu acho que eu entendi que eu
que eu ia ser um generalista e que eu ia trabalhar com muitas empresas ao mesmo tempo. Mal tinha venture capital na época. Então não tinha essa cabeça de montar um fundo, mas depois, quando os anos foram passando, eu fui percebendo que no final da minha vida eu ia querer ser gestor de um fundo de investimento. E eu achava que o caminho para isso era montar uma empresa, ser bem-sucedido. E aí eu comecei a parar para pensar que empresa que eu faria, em que espaço. E para mim foi muito frustrante aquela época, eu comecei a perceber que eu não achava interessante, não conseguia me ver fazendo aquilo, uma coisa específica, sabe? Mergulhado numa indústria. E, de certa forma, aquilo me deixou preocupado por algum tempo, por não saber como é que eu ia conseguir ter o que eu queria, que no final era viver de investir em empresas, né? Ter de volta a minha vida generalista. E foi muito curioso que alguns empreendedores... E era um bloqueio mental, no final das contas, né? E aí, por exemplo, o Bernardo, da ClearSale, o Diego da Único, foram pessoas que me questionaram e falaram, não, mas por que precisa ter uma carreira empreendedora para montar um fundo? Por que não dá para montar um fundo direto? Por que... E eu percebi que tinha, e acho que aquilo deu um estalo de, putz, então talvez eu consiga ter minha carreira generalista e fazer o que eu gosto. Eu vou continuar no final da vida tendo, né, viver de gerir fundo, investir, mas eu posso continuar fazendo isso desde já, sabe? Então acho que foi muito curioso, assim, como foi esse processo. Mas, assim, sabe, muito cedo eu saquei que... a gente na Endeavor fazia um negócio que tinha a semana da operação. Então, passava uma semana na operação de uma empresa. E fazendo uma coisa bem operacional, assim. Por exemplo, eu lembro que num dos anos lá eu fui atendente do Doutor Consulta. Fiquei aí a semana inteira no balcão de atendimento, quando a pessoa chegava na clínica, no centro médico. E eu lembro que eu olhava assim, eu falava, nossa, como é que eu vou fazer, assim... Você precisa ser muito barriga no balcão ali como empreendedor, fazer uma coisa só, né? Eu lembro que eu fui também na casa do construtor, e passei alguns dias nas lojas ali, lá em Rio Claro, assim... Então, eu acho que cedo eu saquei que eu não ia ter futuro, sabe? E aí o processo foi como criar um caminho para eu continuar sendo generalista, né? Que acho que é onde eu vou melhor mesmo, sabe? Onde eu tenho mais potencial, assim. E indo agora para o final do podcast, tem algumas perguntas com caráter um pouco mais pessoal. E a primeira é, você foi pai esse ano, né? Faz 3 meses e 20 dias. Que demais. Quase 4 meses. E ser pai mudou a sua visão de mundo? Cara, eu acho que traz um ar mais de responsabilidade, assim. Eu acho que... Eu acho que essa é a sensação mais imediata, assim, de você precisar dar certo. Você precisar, sabe, vamos chamar assim, vencer. Você precisa fazer as coisas funcionar, sabe? Você precisa garantir que você vai não só poder dar um futuro pro seu filho, assim, de condições, de, sei lá, estudar, de adquirir cultura, de etc e tal, mas principalmente de você estar disponível para ele. E querendo ou não, para você ter mais tempo para ele, você precisa, sabe, que as coisas deem certo para te permitir essa vida, né? Então, acho que sim, isso muda. Acho que muda o meu senso de urgência, talvez, sabe? De fazer as coisas, né, para estar ali para ele e poder dar uma vida legal para ele, assim. Acho que essa é a maior mudança. E essa pergunta vem do Patrick O'Shaughnessy, do Invest Like the Best, que eu adoro, que é: qual a coisa mais gentil que alguém fez por você? Cara, eu acho que a coisa mais gentil que alguém pode fazer por outra é dar confiança. Geralmente, quando você está começando um negócio, ou começando alguma coisa nova na sua vida, né? Você está talvez num dos momentos mais frágeis da sua vida, menos confiantes. E é muito fácil você se desestimular ou, sei lá, desistir, ou, né? Porque a verdade é que você não começa fazendo bem uma coisa. Demora, talvez, anos, assim, para você conseguir fazer bem. Então, acho que a melhor coisa que alguém pode fazer por outra pessoa é estimular a confiança naquela pessoa e fazer ela seguir. Eu tive algumas pessoas que fizeram isso comigo. Acho que
a primeira pessoa que fez isso comigo profissionalmente, eu acho que eu tive muito isso na minha família, assim, meus pais, meus tios. Acho que eu tive muita sorte de viver num ambiente que as pessoas me davam muita corda e estimulavam. Mas tem uma pessoa chamada Sandra Beth, eu estava na empresa júnior da faculdade, óbvio, né? Você super ali, sem saber onde você consegue chegar na vida, na sua carreira, e que sempre me estimulou e sempre... e aí, como é uma pessoa que é uma autoridade, que né, ela é uma pessoa de gestão de pessoas, de talentos, assim, de trabalhar muito com jovens. Então, você ouvir de alguma pessoa que provavelmente sabe o que está falando, aquilo te encoraja muito, né? Você se sente confiante e vai atrás. O Fersen, mais uma vez, quando a gente começou o fundo, hoje o CEO da Único, que é o Sérgio Chaia, também foi um cara muito importante, assim, lá no começo, eu estava te contando um pouco antes da gente entrar aqui, que os primeiros meses o Alexandre ele não tinha se juntado ainda, eu estava sozinho ali, tentando angariar recursos para começar o fundo, e foi muito difícil, assim, né? E ele foi um dos caras sempre, puta, não, acredito em você, acho que você consegue, sabe? E é normal, vai ter dias que você vai pensar em desistir, mas, puta, vai dormir, no dia seguinte acorda com energia de novo e continua tentando. Eu acho que são as coisas mais gentis que alguém já fez por mim, foi me estimular num momento onde a real é que não tinha nenhum indicativo que ia dar em algum lugar, sabe? Então acho que você estimular a pessoa, gerar confiança nela, acho que é a coisa mais potente que eu acho que alguém pode fazer, mais gentil que alguém pode fazer por você. Pô, eu gosto que você deu esse exemplo porque você fez isso comigo. Então eu sou grato que você fez, você sempre me deu confiança. E cara, e esse é um negócio que é curioso, assim, eu acho que tomara que eu tenha feito isso pra mais gente, mas eu acho que intencionalmente eu tento fazer isso, sabe? Provocar as pessoas a ir atrás e, sabe? Porque eu acho que muita gente fez isso comigo e foi importante comigo, né? Então acho que até... Engraçado, né? Você vai pensando alto, você vai... sei lá, eu acho que eu tento fazer isso com os empreendedores, né? E estimular eles, enfim. Então... isso fica parte do legado, assim. Eu acho que contando on the record, uma vez o Manza me chamou pra conversa e falou, cara, eu acho que esse caminho de conteúdo que você tá fazendo é muito legal e você precisa persistir nisso. E isso pra mim é um momento que me marcou. Então, repetir isso pra algumas pessoas, assim, que foi um momento importante pra mim. E eu sou grato e eu acho isso um legado que eu já usei com outras pessoas. Porque você marcar intencionalmente, falar o que você realmente acredita numa coisa forçada, eu acho que as pessoas precisam disso às vezes. E eu sou grato. Irmão, e é isso, cara. Esse negócio de conteúdo parece que é quem persiste mais, né? Você vai aos poucos montando, né, a sua audiência, sua reputação, né, sua autoridade. Mas o efeito composto disso é violento, né? Se você persiste alguns anos fazendo isso, né? É um investimento de anos, assim. Eu tava falando até mais cedo hoje com um colega sobre criação de conteúdo. E eu acho que um mantra mental é o que o Jeff Bezos fala, de que pouca gente pensa em 7 anos. Então, assim, você precisa pensar no horizonte tão longo quanto o ciclo de um fundo, quase. Total. Que leva tempo mesmo. Pô, olha o Harry Stebbins, 10 anos de podcast. 10 anos, agora ele tá no terceiro fundo de $400 milhões. 90% dos podcasts não chegam no episódio 10, salvo engano. Eu vi esse... acho que ele fez esse tweet Ele recente. fez tweet e, salvo engano, 2% só passam dos 50. Então... E o negócio de mídia é legal que tem um efeito de rede, assim, porque quanto mais audiência você tem, mais pessoas bacanas você consegue trazer. E quanto mais pessoas legais você consegue trazer, mais audiência você tem. O negócio vai se reforçando. A inércia de tirar do chão é muito difícil, mas depois que passa uma arrebentação é o contrário, assim. Não tem aquela coisa do impossible, sei lá, como é que é? De 0 a 1 é impossible, de 1 a 10 sei lá, improvável, alguma coisa assim. E acho que de 10 a 100 é inevitável, né? Acho que esse é o... meio que isso. Tem um snowballing, é muita consistência e persistência e de fato. Manza, cara, muito obrigado. Acho que esse é um dos episódios mais longos e parece que a gente tá há um bom tempo aqui, parece que foi super rápido porque o papo foi bom demais. Acho que a gente cobriu muitos pontos legais. Pessoal, quem gostou do episódio, assina, curte, siga o Sunday Drops. Quem estiver no YouTube, se inscreve no canal e depois dá uma olhada na rede do Manza, Luiz Manzano no LinkedIn, no site da Big Bets
Estão sempre postando conteúdos legais também agora no LinkedIn. E é isso, valeu, Manzan. Bom, valeu. E eu acho que a gente tem que marcar um daqui 5 anos. Significa que os dois vão estar... Você vai estar fazendo o conteúdo ainda, vai estar persistindo. E eu vou estar investindo ainda e, enfim, vou ter novidades. Então a gente tem que fazer o compromisso de um com o outro de... Combinado. Daqui 5 anos tá aqui de novo. Não, daqui 5 anos a gente faz o especial. Tipo, mas, porra, próximo ano você volta. Você também não precisa desse intervalo tão longo. A gente vai fazendo alguns no meio do caminho. Mas daqui a 5 anos a gente faz o especial e esse episódio vai reprisar. Boa. Valeu. Valeu, Então, Manzan. valeu.